Pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Uma tarde abençoada de terça-feira, hoje dia 16 de setembro. Peço que vocês curtam o vídeo e se inscrevam por aqui no canal. Essa é a nossa segunda mensagem, a primeira mensagem é entre 10 e as 11 horas da manhã, a segunda que é essa entre 15 e 16 e a terceira entre 20 e 21 horas. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa meditação. Nosso texto vai estar lá em Neemias, capítulo 9, versículo 38, diz assim: Por causa disso tudo, estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e selamo-na aos nossos príncipes, aos nossos levitas e aos nossos sacerdotes. Meus irmãos, o momento aqui era um momento de reconstrução. Era um momento de reparo, um momento de restauração perante o Senhor, e o povo eles tiveram que firmar uma aliança com Deus para que tudo começasse a dar certo, né? Continuasse, eu poderia dizer assim. Porque já vinha dando certo, a mão do Senhor já era sobre eles, já havia um mover de Deus, havia uma restauração dos muros da cidade, das portas, mas uma aliança espiritual tinha que ser firmada, porque nada poderia ser estabelecido em cima da vontade humana, nada poderia ser firmado entre homens tão somente. E esse texto ele traz para nós um grande ensinamento, porque quando nós firmamos uma aliança com o Senhor, quando começamos uma obra de reconstrução, quando buscamos reconstruir a nossa vida, quando começamos algo na nossa vida, Deus, Ele toma para Ele todo o cenário, toda a situação. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles firmaram uma aliança, eles firmaram um compromisso perante o Senhor, e esse compromisso, a palavra vai dizer que eles estabeleceram uma aliança fiel, e a escreveram. Uma aliança fiel. Porque existem alianças que nós firmamos que são infiéis, alianças que são quebradas, alianças que são desfeitas, alianças que são corrompidas. Esse tipo de aliança não podia ser aceita. Esse tipo de aliança não teria validade nesse propósito. Eles firmaram, estabeleceram uma aliança fiel e a escreveram, ou seja, ela ficaria registrada. Nós precisamos registrar no nosso coração, quando nós firmamos com Deus um compromisso, quando nós firmamos com o Senhor uma aliança fiel, a necessidade de ficar escrito no nosso coração, na nossa mente, para que não venhamos a falhar, para que venhamos aí até o final desse propósito. Eu sei que muitos irmãos estão passando por adversidades e firmaram os propósitos diante de Deus. Se você fez um voto com Deus, se você consagrou algo ao Senhor, se você deixou algo nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã, firme com Ele algo que seja definitivo, firme com Ele algo que seja permanente, sabe? Que seja algo estabelecido entre você e o céu. A palavra diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, se você ligou na terra esse propósito, Deus vai te honrar, porque foi ligado também no mundo espiritual, porque também foi ligado na eternidade, foi ligado no mundo físico, mas também foi ligado no mundo espiritual. Estabelecemos uma aliança fiel e a escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, levitas e sacerdotes. Os principais, os levitas e sacerdotes, selaram a aliança, se comprometeram com cada parte da aliança firmada com Deus. Esse é o momento. Esse é o momento que você vive, é o momento que nós vivemos, onde nós precisamos viver uma aliança fiel, selada, escrita. E eu sei que não é fácil, eu sei, tiro pela minha vida, renunciar, viver o Evangelho, é difícil, a gente luta contra nós mesmos, lutamos contra o mundo, contra as informações, lutamos contra a carne, lutamos contra o pecado, lutamos contra a influência mundana, os costumes, e é claro que em algum momento conseguimos estabilizar, conseguimos estar acima disso. A palavra vai dizer que o Senhor nos faz andar em lugares altos, e quando estamos em lugares altos, nada disso é relevante, nada disso mais importa, nada disso mais é um problema, sabe? E eu acho muito bonito uma expressão do C.S. Lewis, que ele fala que, independentemente do tempo que estiver, independentemente da chuva e da tempestade que houver, ainda que não consigamos enxergar acima das nuvens, acima das tempestades, o sol sempre estará lá. Não é diferente. Não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa a tempestade que você esteja atravessando na sua vida, o Senhor sempre estará olhando para você. O Senhor sempre estará pronto a te ouvir. O Senhor sempre estará lá, disposto. E não é lá distante, não é lá longe, não é lá no céu, o papai do céu, não. É na eternidade, mas aqui também, porque os olhos do Senhor, eles vagam, eles percorrem a terra para olhar o coração do homem.
Então, seja o que você estiver enfrentando, seja a adversidade que você estiver vivendo, o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor, os olhos dele estão vendo a sua aflição. A palavra vai dizer que a aliança do povo foi para guardar a lei do Senhor. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias. Aí o texto vem dizendo, todos os demais que selaram, todos eles tiveram seus nomes registrados, todos eles ficaram gravados na história, porque eles se comprometeram. O céu responde ao comprometimento, a eternidade responde ao compromisso, a eternidade responde ao propósito. Quando nós firmamos uma aliança com Deus, quando estabelecemos um propósito diante do céu, quando estabelecemos um princípio, uma aliança firmada na eternidade, com a eternidade, Deus nos honra. O céu não reconhece teologia, o céu não reconhece tempo de igreja, tempo de evangelho, não, o céu reconhece propósito, o céu reconhece princípios, o céu reconhece aliança, e não é aliança infiel, é aliança fiel, escrita sobre a tábua do coração. É a aliança que foi selada, todos eles selaram, porque eles sabiam, uma vez selado aquilo não podia ser desfeito, uma vez selado aquilo estava de certa forma ali findado, não podia ser mexido, não podia ser modificado, não podia ser alterado. Uma vez selado, era algo que tinha sido validado. Então chegou a hora de você determinar algumas coisas sobre a sua vida. Selar, determinar alianças com o Senhor, porque muitas vezes somos muito bons em firmar aliança com homens, em não consultar a Deus, firmar aliança de relacionamento, firmar aliança de sociedade, firmar aliança de parceria de oração, firmar aliança de companheirismo, firmar aliança de conversação, e Deus não sabe, Deus não está à frente, na verdade, Deus não direciona, e firmamos alianças sem saber da vontade de Deus. Deus quer que você firme, que eu firme. O Senhor quer que firmamos uma aliança com Ele. Essa aliança firmada, se vamos pararem para olhar, no capítulo 10 de Neemias, foi essa aliança a fonte de toda a operação do Senhor. Toda a operação de restauração dos muros, da cidade de Jerusalém, a preparação para a reconstrução do templo, a trazer de volta aqueles que estavam cativos ainda na Babilônia, aqueles que ainda estavam dispersos por outros povos. Então Deus ele começou uma obra de reconstrução completa, de restauração completa, a partir do momento que essa aliança foi firmada, a partir do momento que essa aliança foi selada. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Talvez seja essa. Eu sei que é para o meu coração, mas talvez seja essa para o seu coração. Um propósito, uma aliança fiel, selada, escrita na tábua do teu coração, como prioridade. Faça isso, meu irmão. Faça isso, meu irmão, e você vai ver a mão de Deus mudando cenários na sua vida. Deus abençoe vocês, Pai e Senhor.